Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre projeto. Quando esse projeto ele é dado por um orientador, qual é o cenário que isso pode acontecer, que o professor, escolhe o tema do aluno e como o aluno pode fazer para desenvolver esse tema. Então vamos lá. Nós vamos fazer esse vídeo hoje em cima da pergunta da Jaqueline Silva. Ela colocou o seguinte: no caso de um projeto de pesquisa em que o tema veio do orientador e o aluno se inscreveu com base nele, é possível continuar escrevendo por si mesmo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, Jaqueline, briga com o orientador não é uma boa ideia. Isso nunca dá certo, realmente é uma coisa desgastante, então a gente vai ter que pensar em algumas formas de trabalhar com esse projeto. Até mesmo porque, segundo você colocou aqui, foi assim, o professor sugeriu um tema e você foi lá e se inscreveu para desenvolver esse tema. Quando isso pode acontecer? Então vamos supor, eu sou um professor, estou numa instituição e eu tenho um grupo de pesquisa, eu tenho alunos que eu estou orientando, mas agora nesse momento eu estou investigando novas tecnologias na educação. E aí, na medida que os alunos vão desenvolvendo estudos, eu vejo que precisa mais de alguém que investigue uma linha em pesquisa. Por exemplo, eu quero alguém que investigue a inteligência artificial da Google, tá? Eu quero saber como que essa inteligência artificial está norteando a questão da educação. Ok. Aí eu vou dar preferência, eu vou buscar alunos que possam fazer essa investigação. E aí o aluno que se interessar por essa linha de pesquisa, por essa temática tratada, ele se inscreve para desenvolver essa pesquisa. Se o seu caso foi esse, então você vai ter que continuar investigando essa temática, porque senão você vai ter que mudar de orientador. A outra questão em que o professor sugere uma temática aberta. Aí, nesse caso, vai caber você a delimitar essa temática. Por exemplo, imagina que o professor está estudando inteligência artificial e inovação, ou inteligência artificial só. E aí você escreve dentro de uma linha para falar de inteligência artificial. Aí o que você vai? Você vai apresentar um projeto geralmente mais aberto, para atender aquele tema que ele está propondo, mas no decorrer da pesquisa, você vai delimitando esse tema para você. Você vai delimitando os seus interesses de acordo com o que você achar e como as coisas forem andando, principalmente depois que você fizer a pesquisa de estado da arte e compreender como a sociedade, como os trabalhos acadêmicos que estão sendo publicados, como as teses, como as dissertações, como os núcleos, as instituições estão se comportando mediante o cenário que você está investigando. Aí, nesse caso, você continuaria com o tema dado pelo professor, mas a delimitação do tema e o foco de pesquisa, às vezes o objeto de pesquisa, seria uma coisa que você iria escolher para poder propor para o orientador. Nesse caso, na verdade não só desse, nos dois casos, o mais importante é que você estabeleça com seu professor um vínculo de amizade, um vínculo de cordialidade, para que seja possível você pedir orientações desse professor quando você está num grupo dele dentro de um tema que ele propôs. Isso às vezes pode ser muito delicado, porque existem professores realmente, imagina você, se coloca no lugar do professor. Você está num projeto específico, você precisa de uma linha de pesquisa específica. E aí você pede alunos para desenvolver essa linha. O aluno se inscreve, você escolhe o aluno e o aluno não desenvolve depois o que você precisa, é uma situação bem delicada e bastante desconfortável, Às vezes o aluno pode acontecer também dele simplesmente não ter gostado, se inscreveu porque estava animado, mas no decorrer das aulas viu que não era isso que queria investigar. Às vezes o aluno viu que achava que tinha competência para desenvolver aquele tema, mas na verdade não tem, e aí ele percebe isso no decorrer do desenvolvimento. Às vezes ele se interessa por outro professor e outra linha de pesquisa, mas é sempre bom você tomar muito cuidado com isso, tomar muito cuidado para que você não caia, não dê um tiro no escuro, não caia trabalhando ali, não caia arrumando inimizades num programa de mestrado ou num doutorado, ou até mesmo na graduação, porque nesse caso as coisas podem ficar desconfortáveis para você. Às vezes é mais interessante você desenvolver o projeto que você se propôs e depois, quando você for fazer uma outra especialização ou até mesmo se dedicar a projetos pessoais de uma outra área, porque dependendo da instituição e do poder do professor, você pode ser largamente prejudicada caso você desista nesse momento, se o caso desse professor específico
é um caso que ele realmente estava enganjado numa pesquisa e você decidiu não fazer. A outra opção seria você conversar com o próprio professor e o professor te dispensar. Então, nesse caso, não é você que vai trocar de professor, mas o professor que desiste de você como aluna. E aí ele vai levar o seu caso para a coordenação e vão lhe dar um outro orientador. Nesse caso, você recomeçaria tudo de novo. Então, é tudo uma questão de conversa, uma questão de ajuste, né, no projeto, em ajuste de disciplina, ajuste de funcionalidade, de como você vai fazer a sua dinâmica ali para desenvolver ou não esse projeto. Você pode continuar escrevendo da sua cabeça, você pode continuar escrevendo ou escrever um outro tema, ou pode propor uma troca de projeto? Poder você pode, só que você tem que ver que você vai depender do orientador para que ele leve o seu trabalho para qualificação e posteriormente para defesa. Você vai depender que a banca aceite o que você está fazendo e nesse caso você não estaria numa situação favorável e aí você corre o risco de perder seu esforço e a sua dedicação nesse programa que você está inscrita, porque você sairia arrumando inimizade com todo mundo. E não seria muito apropriado no mundo acadêmico uma atitude dessa. Outras situações podem acontecer por causa da pandemia, por exemplo, que você estava num projeto, que o professor te passou esse projeto e você não conseguiu executar, e às vezes está acabando o prazo. Sempre vale a pena uma conversa com o professor, explicando os seus motivos, ver como o professor reage. Qualquer coisa você leva para a coordenação para ver. Claro que a gente reconhece também que existem algumas situações que a situação fica insustentável, né, de convivência, de relacionamento. E aí, nesse caso, você poderia levar para o coordenador, sempre pensando em trabalhar a conversa. O esclarecimento seria a melhor forma de resolver qualquer alteração de projeto. Às vezes, sinceridade e procurar sempre os caminhos que possam trazer menos danos para você como pesquisadora. Esses dias mesmo, eu tive um conhecimento de um caso onde o aluno teve um problema pessoal com o professor e esse professor era uma pessoa influente numa banca para um processo de seleção para continuar outra pós-graduação e ela foi reprovada na banca por causa dessa questão individual. Então, veja, são seres humanos, são acadêmicos, são doutores, mas são seres humanos e como todos os seres humanos também são passíveis de erros e de sentimentos vingativos, primitivos, etc. Então, não acho que seria uma boa ideia qualquer tipo de inimizade e se caso ocorra uma situação insustentável, você procurar agir com o menor dano possível, procurar agir da melhor forma possível, de maneira mais humilde possível e de forma com que todos os envolvidos numa situação, caso a situação seja ruim, possam conseguir relevar, né, a situação. E se você tem interesse em mudar o projeto de pesquisa, mais uma vez eu falo, de repente converse com o professor e ele mesmo, às vezes eu tô, né, pela experiência falando que é um problema de relacionamento, porque são mais de 20 anos que eu presto assessoria, que eu tô no mundo acadêmico, que eu presto consultoria e são os casos mais comuns quando há problema entre professor e aluno. Mas se não for o seu caso, converse com o professor e talvez ele possa te indicar outro professor, que não é uma linha, de repente você está interessada numa linha de pesquisa que ele não tem interesse, então ele não quer perder tempo te orientando, lendo o seu material, indo e voltando, porque o processo de orientação ele é bem chato assim, não, eu gosto, né, na verdade chato que eu digo no sentido de ficar indo, vindo, entendendo o que o aluno está fazendo, discutindo, etc. Então, é só pra gente deixar claro aqui esse ambiente e que você possa, caso você não tenha mais interesse em continuar com o mesmo tema, caminhos que você possa percorrer para trocar de tema, tá ok? Não se esqueça que sempre o melhor caminho é a gente tentar resolver os conflitos de maneira saudável. Espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e principalmente suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!